O dia começa antes mesmo de você sair da cama. Ele começa na sua mente. O que você pensa nos primeiros minutos da manhã determina o rumo das suas ações, o peso das suas preocupações e a força da sua resiliência. Se acorda lamentando, carregará o dia como um fardo. Se desperta com clareza, usará cada momento como um degrau para crescer. Acordar bem não é sorte, é uma escolha. E essa escolha começa com aquilo que você decide alimentar em sua mente logo ao abrir os olhos. Os antigos estoicos sabiam disso. Para eles, cada amanhecer era uma oportunidade, não um obstáculo. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador de Roma, não acordava esperando que o dia fosse fácil. Ele se preparava para enfrentar o que viesse com serenidade e sabedoria. Quando você acordar pela manhã, pense no privilégio de estar vivo, de respirar, de pensar, de amar. A vida não lhe deve nada, mas lhe oferece um novo dia. O que você fará com ele? Vai desperdiçá-lo com distrações e queixas? Ou irá usá-lo para fortalecer sua mente? Você não pode controlar tudo o que acontecerá hoje, mas pode controlar sua atitude diante de cada situação. Pode escolher entre reagir impulsivamente ou agir com sabedoria. Pode se lamentar pelo que não tem ou se fortalecer com um que está ao seu alcance. Resiliência não é resistência cega, é adaptação consciente. Sabedoria não é apenas conhecimento, é a ação correta. Se você começar o dia com a mente alinhada, nada poderá tirá-lo do caminho. Agora, antes de começarmos, eu quero saber de você, como será o seu dia? Se você deseja começar essa jornada com força e clareza, escreva nos comentários a frase do dia: meu dia será incrível. Deixe o like para fortalecer o canal, se inscreva para receber mais mensagens como essa e compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir essa reflexão. Vamos juntos construir uma mente mais forte, um dia de cada vez. Agora, ouça com atenção. Estas são 12 meditações estoicas para que seu dia comece com resiliência e sabedoria. O primeiro pensamento do dia molda tudo. Escute bem. A maneira como você começa o seu dia define o rumo de tudo que vem depois. O primeiro pensamento que surge ao despertar não é apenas um reflexo da sua mente, ele é um comando. Ele pode preparar você para enfrentar o que vier com força ou pode jogá-lo no ciclo da distração e do desânimo. Você decide se levanta com determinação ou se é arrastado pela inércia. Quando você abre os olhos de manhã, qual é sua primeira reação? Reclamar do cansaço? Se preocupar com o que tem para fazer? Sentir raiva por ter que enfrentar mais um dia? Ou será que você se levanta como um guerreiro que encara o novo dia como um campo de batalha, onde terá a chance de treinar sua resiliência, sua paciência, sua força mental? Marco Aurélio dizia: muito pouco é necessário para uma vida feliz. Tá tudo dentro de você, na sua maneira de pensar. E isso começa logo ao amanhecer. Pense nisso. Se o primeiro pensamento do dia for negativo, o que acontece? Ele se espalha como uma chama descontrolada, consumindo sua energia antes mesmo de você sair da cama. Se você se queixa logo cedo, cada pequena dificuldade, ao longo do dia, parecerá maior. Se começa com pressa e ansiedade, sua mente ficará dispersa e inquieta. Mas, se começa com gratidão, presença e propósito, cria um escudo mental contra o que quer que venha. A mente humana é como um jardim. O que você planta ao amanhecer crescerá ao longo do dia. Se plantar sementes de preocupação, colherá ansiedade. Se plantar reclamações, colherá frustração. Mas, se plantar força, paciência e propósito, colherá um dia produtivo, sereno e poderoso. Não importa o que aconteceu ontem, não importam os erros do passado. Hoje e agora, você tem um novo dia à sua frente. E tudo começa com o primeiro pensamento. Por isso, ao acordar, antes de olhar o celular, antes de se levantar apressado, pare por um instante. Respire. Pergunte-se: qual será o tom do meu dia? Decida conscientemente o que irá alimentar em sua mente. Em vez de começar com dúvidas e reclamações, experimente começar com uma afirmação de poder. Algo simples, como: hoje é um bom dia para ser forte, ou nada pode me abalar. Pequenos rituais mentais como esse reprogramam sua mente para enfrentar os desafios de outra forma. A vida não é sobre o que acontece com você, mas sobre como você escolhe responder. E a maneira como você responde é definida pelo seu estado mental. Você pode acordar como uma vítima das circunstâncias,
ou como alguém que domina sua própria mente. Isso não significa ignorar problemas, mas sim enfrentá-los com clareza e firmeza. Então, amanhã, quando abrir os olhos, não deixe sua mente correr solta para a negatividade. Domine o primeiro pensamento do dia. Defina o tom com intenção e sabedoria, pois um dia bem começado tem muito mais chances de ser um dia bem vivido. 2. A vida é curta. Não a desperdice. O tempo não pede permissão para avançar. Ele não espera que você esteja pronto. Não diminui o ritmo para que você se organize. Nem concede uma pausa para que você recomece quando quiser. Ele simplesmente segue. E com ele, sua vida também passa. Quer você perceba ou não, muitos vivem como se houvesse um estoque infinito de dias à disposição. Postergam decisões importantes, evitam enfrentar desafios, perdem horas em distrações vazias. Mas a verdade é que ninguém sabe quanto tempo ainda tem. A morte não envia um aviso, não bate a porta com antecedência. Marco Aurélio refletia sobre isso constantemente e nos alertava. Você poderia deixar a vida agora. Deixe que isso determine o que você faz, diz e pensa. Há uma ilusão comum de que o amanhã sempre estará lá, esperando pacientemente. No entanto, o amanhã nunca foi garantido para ninguém. Quantas oportunidades já escaparam por causa da hesitação? Quantas palavras deixaram de ser ditas por medo ou orgulho? Quantos sonhos ficaram apenas no campo das intenções porque alguém achou que ainda haveria tempo? O presente é tudo o que existe de verdade. O ontem é memória. O amanhã é incerteza. Mas o agora é poder. Evitar a procrastinação não significa agir impulsivamente, mas sim reconhecer que cada momento conta. Cada pequena decisão tem impacto. O dia que parece comum é, na verdade, um fragmento valioso de sua existência. Se cada manhã for tratada como um presente, se cada oportunidade for valorizada, a vida ganha mais significado. A negligência com o tempo é uma das maiores causas de arrependimento. Não se trata de pressa, mas de propósito. A diferença entre alguém que desperdiça a vida e alguém que a vive plenamente não está na quantidade de tempo disponível, mas no uso que se faz dele. Aqueles que compreendem a finitude da existência não vivem apressados, mas sim com consciência. Escolhem suas batalhas, dedicam-se ao que importa e não se prendem ao supérfluo. Nada que você tem hoje é garantido para sempre. As pessoas que estão ao seu lado, as oportunidades que aparecem, até mesmo sua saúde, tudo é passageiro. A falta de percepção dessa realidade faz com que muitos negligenciem o que realmente importa, preocupando-se com coisas pequenas, acumulando rancores desnecessários, vivendo como se tivessem outra vida de reserva. A morte, longe de ser um pensamento mórbido, é um lembrete poderoso de que a vida precisa ser vivida com intenção. Não há tempo para alimentar ressentimentos, para se perder em futilidades, ou para viver uma vida que não reflete quem você realmente é. Agora, pergunte-se, o que você faria diferente se soubesse que este é um dos seus últimos dias? Quais preocupações deixariam de fazer sentido? Que atitudes tomaria imediatamente? Se a resposta for clara, então não há motivo para esperar. O tempo está passando, quer você o aproveite ou não. A escolha é sua. Antes de seguirmos, só uma lembrança importante. Se você quer transformar a sua vida com o estoicismo, o meu manual Estoicismo para uma vida moderna pode ser o seu próximo grande passo. Descubra estratégias práticas para aplicar os princípios estoicos no dia a dia e conquistar equilíbrio, clareza e paz interior. Não deixe para depois. Clique agora no link na descrição ou no comentário fixado e comece a sua transformação hoje mesmo. Agora, de volta à lição. 3. O mundo não deve ter poder sobre você. Acorde e olhe ao redor. Desde os primeiros instantes do dia, o mundo tenta invadir sua mente. Notícias alarmantes, mensagens imediatas, problemas que surgem antes mesmo de você tomar seu café da manhã. Sem perceber, muitos entregam o controle de seus pensamentos ao caos externo. Vivem reagindo, ao invés de agir. Mas um espírito forte não é aquele que se deixa arrastar pelo turbilhão da vida, e sim aquele que mantém o próprio eixo, independentemente das circunstâncias. Os estoicos compreendiam isso melhor do que ninguém. Eles aceitavam que haveria imprevistos, mas também sabiam que a única coisa que realmente pertence a cada um de nós é a forma como escolhemos reagir. Epicteto ensinava: não são as coisas que nos perturbam,
mas a visão que temos delas. Nada tem o poder de afatalou sem a sua permissão. As palavras dos outros, as dificuldades do dia, os desafios inesperados, tudo isso pode existir sem que sua paz seja comprometida. A verdadeira força está na capacidade de permanecer centrado enquanto o mundo gira ao seu redor. Quem depende do reconhecimento alheio para se sentir válido, se torna prisioneiro da opinião dos outros. Quem permite que pequenos problemas ditem seu humor, entrega o próprio bem-estar a eventos fora do seu controle. Quem reage impulsivamente a tudo que acontece, nunca encontra estabilidade. A liberdade não está em escapar dos desafios, mas em não ser escravizado por eles. O segredo para não ser domado pelo mundo exterior é construir um mundo interior inabalável. Isso significa cultivar um pensamento forte, imune às influências negativas. Significa desenvolver a disciplina de não se envolver em discussões inúteis, de não alimentar ressentimentos, de não permitir que a energia de outras pessoas determine o seu dia. Treine sua mente para ser como uma rocha no meio do oceano. As ondas vêm e se chocam, mas a rocha permanece firme. Se alguém lhe lança uma ofensa, você não é obrigado a aceitá-la. Se uma situação tenta tirá-lo do sério, você tem o poder de escolher sua resposta. Não há grandeza em ser facilmente abalado, mas há imensa força naqueles que mantêm a calma onde outros se perdem no caos. Considere a quantidade de energia que é desperdiçada todos os dias com preocupações que não levam a nada, o trânsito que o irrita, as opiniões que o incomodam, as pequenas frustrações que se acumulam sem necessidade. Ao invés de gastar suas forças reagindo a tudo, reserve sua energia para aquilo que realmente importa. Escolha as suas batalhas com sabedoria. Ao longo do dia, surgirão inúmeras ocasiões em que você será testado. Alguém dirá algo que poderia provocar sua raiva. Um imprevisto poderá frustrar seus planos. Uma dificuldade inesperada poderá parecer um fardo. Mas lembre-se, você sempre tem o poder de escolher como responder. O mundo pode tentar pôr-lo em 1000 direções, mas seu caminho é definido por você. Mantenha-se firme e nada poderá derrubá-lo. 4. Domine sua mente antes que ela o domine. Pensamentos surgem o tempo todo, sem aviso, como nuvens que atravessam o céu. Alguns trazem clareza, outros tempestades. Quem não observa o próprio pensamento acaba sendo arrastado por ele, como um barco sem leme entregue às correntes do acaso. Mas quem aprende a guiar a própria mente, decide para onde vai e não se deixa levar pelo vento da emoção ou da dúvida. O problema é que poucos percebem que seus maiores inimigos não estão lá fora, mas dentro de suas próprias cabeças. Medos infundados, preocupações exageradas, lembranças que se repetem sem propósito. Tudo isso pode consumir sua energia antes mesmo de o dia começar. Não é a realidade que nos atormenta, mas a forma como a interpretamos. Se sua mente vive presa a dores passadas ou a receio sobre o futuro, onde sobra espaço para viver o presente, treinar a mente é como fortalecer um músculo. Exige repetição e disciplina. Significa aprender a distinguir pensamentos úteis de pensamentos destrutivos. Um problema real precisa de solução. Mas e aqueles problemas que só existem na imaginação? E aquelas conversas que você repete na mente, discutindo com pessoas que nem estão presentes? Isso não é reflexão, é autossabotagem. Pensamentos não filtrados podem se tornar prisões invisíveis. O estoico não é aquele que ignora a realidade, mas aquele que a encara sem se perder nela. Ele observa suas emoções, reconhece seus impulsos, mas não se torna escravo deles. Marco Aurélio, mesmo sendo o homem mais poderoso de seu tempo, entendia que a verdadeira força estava na mente. Ele dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Uma das formas mais eficazes de domar a mente é praticar o distanciamento. Sempre que um pensamento surgir, pergunte-se: isso merece minha atenção? Se a resposta for não, deixe-o ir. Se for algo importante, lide com ele racionalmente. O erro da maioria das pessoas não é sentir medo, raiva ou ansiedade. Isso é humano. O erro é se apegar a esse sentimento e deixar que ele defina suas ações. Ao longo do dia, você será desafiado. Algo sairá do controle. Alguém testará sua paciência. Uma preocupação tentará ocupar sua mente. O que fará nesse momento? Cederá ao impulso ou manterá o comando? A escolha está em suas mãos. A mente pode ser sua maior aliada
ou seu pior inimigo. E a única pessoa que decide isso é você. 5. Quando tudo está tranquilo, qualquer um pode parecer forte. Mas é nos momentos difíceis que se descobre quem realmente é resiliente. A adversidade não é um castigo, é um teste para sua mente, sua paciência, sua disciplina. O que você faz quando as coisas não saem como esperado? Reclama, desiste ou utiliza isso como combustível para se tornar ainda mais forte? O mundo não se curva às suas vontades. Circunstâncias inesperadas surgirão, pessoas irão decepcioná-lo, dificuldades aparecerão sem aviso. Mas nada disso tem o poder de definir quem você é, a menos que você permita. Os estoicos viam cada desafio como um campo de treinamento, uma oportunidade de forjar caráter e sabedoria. Marco Aurélio escreveu: o que impede a ação, avança a ação. O que está no caminho, torna-se o caminho. Em outras palavras, o que hoje parece um obstáculo pode ser exatamente o que você precisava para crescer. Pense nas grandes mentes da história, nos homens e mulheres que marcaram o mundo. Nenhum deles teve uma jornada fácil. Todos enfrentaram desafios que poderiam ter sido usados como desculpa para desistir. Mas ao invés de se renderem, eles usaram cada dificuldade para se fortalecer. A adversidade não os destruiu, os moldou, e a mesma escolha está diante de você. O problema não é encontrar dificuldades, mas como você reage a elas. Quem se entrega ao desespero perde a oportunidade de aprender. Quem reclama, em vez de agir, desperdiça a energia que poderia ser usada para superar. Quando um desafio surge, você tem duas opções: ver-se como uma vítima ou como alguém que está sendo lapidado pela vida. A diferença entre aqueles que crescem e aqueles que fracassam não está na sorte, mas na mentalidade. Grandes guerreiros não são feitos em tempos de paz. O aço mais forte é forjado no calor da fornalha. Quanto maior o desafio, mais forte você pode se tornar se escolher. Encara-lo com a mentalidade correta. A dor, a frustração, a incerteza, tudo isso pode ser combustível para a sua evolução, mas só se você decidir que nada será capaz de derrubá-lo. Hoje, independentemente do que aconteça, adote a postura de quem utiliza cada situação a seu favor. Se algo difícil surgir, pergunte-se: o que posso aprender com isso? Como isso pode me tornar mais sábio? Resiliência não é apenas suportar o sofrimento, é transformá-lo em força. A vida não vai lhe dar um caminho sem obstáculos, mas ela oferece a chance de crescer a cada um deles. Não veja os desafios como inimigos, mas como oportunidades para provar a si mesmo do que realmente é capaz. O fogo das dificuldades pode consumir quem é fraco ou fortalecer quem escolhe resistir. O que será para você? 6. Escolha seu humor, como escolhe suas roupas. Antes de sair de casa, você escolhe a roupa que vai usar. Olha o clima, decide entre algo confortável ou formal, veste-se conforme a ocasião. Mas e sua mente? Como você a prepara para o dia? Assim como uma roupa inadequada pode torná-lo desconfortável, um estado mental ruim pode transformar seu dia em um fardo. O problema é que a maioria das pessoas não percebe que tem escolha. Elas acreditam que o humor é determinado por fatores externos, como se estivessem à mercê dos acontecimentos. Mas essa não é a verdade. A forma como você encara o dia tem um impacto direto sobre sua resiliência. Se acorda irritado e se prende a pequenos contratempos, cada dificuldade parecerá maior. Se escolhe começar com clareza, com uma mentalidade forte, nada terá poder de derrubá-lo. Os estoicos entendiam isso e se preparavam para os desafios diários da mesma forma que um soldado se prepara para a batalha, ajustando primeiro sua mentalidade. Epicteto nos lembra: as pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas pela visão que têm delas. Imagine duas pessoas enfrentando o mesmo dia. Ambas acordam, saem para trabalhar, lidam com desafios, mas uma delas se irrita com cada pequeno problema, enquanto a outra mantém a calma. O que diferencia uma da outra? A maneira como decidiram reagir. O que acontece ao seu redor pode ser imprevisível, mas sua atitude diante das situações está sob seu controle. Ninguém pode impedir que desafios surjam ao longo do dia, mas todos podem decidir como lidar com eles. Você pode escolher se deixará que pequenas frustrações dominem seu humor ou se manterá o controle sobre suas emoções. Pode decidir que imprevistos não serão suficientes para estragar seu dia. Pode escolher a paciência em vez da irritação, a clareza em vez da confusão,
a força em vez da fragilidade. O segredo para um dia produtivo não está em evitar problemas, mas em desenvolver a capacidade de enfrentá-los sem se abalar. Em vez de permitir que o humor oscile conforme as circunstâncias, tome a decisão consciente de carregar consigo uma atitude firme. Assim como ninguém sairia para um dia frio sem um casaco adequado, ninguém deveria começar o dia sem preparar a própria mente. Antes de sair de casa, pergunte-se: que atitude quero levar para o meu dia? Como quero me sentir, independentemente do que aconteça? Ajuste sua mentalidade antes que o mundo tente ajustá-la para você. Se precisar, tenha uma frase para repetir ao longo do dia, algo que funcione como um lembrete do seu propósito. Escolha bem o que veste, mas escolha ainda melhor o estado mental que carregará consigo. A forma como você se sente não precisa ser ditada pelos outros. Você tem mais controle do que imagina. Experimente assumir essa responsabilidade e verá que, independentemente das circunstâncias, pode transformar qualquer dia em um dia de força e crescimento. 7. O medo é um mentiroso. Enfrente o dia sem ele. Se há algo que enfraquece um homem antes mesmo de ele agir, esse algo é o medo. Ele se instala silenciosamente, como uma sombra que cresce sem que você perceba. Um pensamento aqui, uma dúvida ali, e, quando se dá conta, já está paralisado. O medo convence você de que é frágil, de que falhará, de que não é bom o suficiente. Ele faz parecer que os desafios são maiores do que realmente são, que os riscos são impossíveis de enfrentar. Mas o medo é um mentiroso. Ele exagera, distorce, cria obstáculos que só existem na sua mente. Aqueles que se deixam guiar pelo medo vivem sempre à margem da vida, evitando riscos, evitando desconforto, evitando até mesmo oportunidades. Não tentam algo novo porque temem falhar. Não falam o que pensam porque temem o julgamento. Não dão o primeiro passo porque temem o caminho desconhecido. Mas a grande verdade é que nada cresce na zona de conforto. Se você deseja se fortalecer, precisa aprender a agir apesar do medo. Os estoicos compreendiam isso profundamente. Eles não negavam a existência do medo, mas se recusavam a ser governados por ele. Epicteto dizia: a liberdade não é alcançada ao satisfazer os desejos, mas ao eliminar o medo. Em outras palavras, não é evitando desafios que você encontra paz, mas sim enfrentando-os de frente. O medo não desaparece por si só. Ele recua quando percebe que você não lhe dá ouvidos. Todos já experimentaram o medo em algum momento. No entanto, a diferença entre aqueles que avançam e aqueles que ficam para trás não está na ausência do medo, mas na forma como lidam com ele. Quem se fortalece aprende que a única maneira de vencê-lo é encará-lo. Adiar, fugir ou se esconder só faz com que ele cresça ainda mais. O que parecia uma preocupação pequena se torna um monstro gigantesco quando alimentado pela hesitação. Uma boa estratégia para lidar com o medo é questioná-lo. Ele surge dizendo: e se dar errado? Mas você pode responder: e se dar certo? Ele insiste: e se eu fracassar? Mas você rebate: e se eu aprender algo valioso? A mente tem o hábito de criar cenários catastróficos que quase nunca acontecem. O medo adora usar o pior caso possível como argumento, mas raramente esse pior caso se concretiza. Viver com medo é uma prisão invisível. Você pode até estar de pé, mas está acorrentado. A cada vez que cede, a cada vez que evita uma ação por receio do que pode acontecer, as correntes se apertam mais. Mas a boa notícia é que essas correntes não são reais. Elas são forjadas pelos próprios pensamentos. E pensamentos podem ser substituídos. Hoje, ao longo do dia, observe quantas decisões são influenciadas pelo medo. Ele impede você de falar, de tentar, de agir. Se sim, questione. Desafie esse medo. Escolha enfrentá-lo. Escolha a coragem, pois ela é a única maneira de crescer. A liberdade está do outro lado do medo, e só aqueles que ousam atravessá-lo conseguem realmente vivê-la. 8. Cada pessoa que você encontra é um teste de sua paciência. Nem todos os desafios do dia virão de grandes problemas ou situações inesperadas. Muitas vezes, o maior teste de resiliência surge nas pequenas interações diárias. A impaciência no trânsito, a grosseria de um desconhecido, a falta de consideração de alguém próximo. Cada pessoa que cruza seu caminho tem o potencial de testar sua calma, sua capacidade de autocontrole e sua força interior. Como você reage a isso? Se deixa ser levado pela irritação ou encara cada encontro
como um exercício de disciplina emocional. Não se pode controlar o comportamento dos outros, mas pode-se decidir como responder. Se cada palavra rude que ouvir ditar seu humor, então você está entregando seu poder a qualquer um que cruze seu caminho. Se cada pequeno desentendimento fizer você perder o equilíbrio, então sua paz será refém das atitudes alheias. O estoicismo ensina que o verdadeiro domínio não está em mudar os outros, mas em manter a própria serenidade, independentemente do que aconteça ao redor. É fácil se exaltar quando alguém age de forma hostil. O instinto natural é responder na mesma moeda. Se defender, provar um ponto. Mas de que serve isso? Qual o benefício de se deixar levar pela raiva? Marco Aurélio dizia: quando você acordar pela manhã, pense em que privilégio é estar vivo, respirar, pensar, amar. Se algo tão simples e fundamental quanto estar vivo já é um presente, por que permitir que a atitude dos outros estrague esse presente? Há uma enorme diferença entre reagir e responder. Quem reage, age por impulso, sem reflexão, deixando-se levar pelo calor do momento. Quem responde, por outro lado, faz isso com consciência, escolhendo suas palavras e ações com sabedoria. Antes de se irritar com alguém, pare por um instante e se pergunte: isso realmente merece minha energia? Essa discussão vai me levar a algum lugar produtivo? Na maioria das vezes, a resposta será não. Paciência não significa passividade. Não significa aceitar injustiça ou permitir que os outros o desrespeitem, mas significa saber escolher suas batalhas. Algumas provocações não merecem resposta. Algumas discussões não valem seu tempo. Algumas críticas não precisam ser absorvidas. Sua paz interior deve ser protegida como algo sagrado e não entregue a qualquer um que decida provocá-lo. O mundo está cheio de pessoas presas em suas próprias frustrações, espalhando sua negatividade sem nem perceber. O que acontece se você permitir que isso o afete? Você se torna um reflexo dessas pessoas, replicando o mesmo comportamento que deveria evitar. Mas, se decidir agir de forma diferente, não apenas protege sua mente, como também dá o exemplo para aqueles ao seu redor. Hoje, quando alguém testar sua paciência, veja isso como uma oportunidade, não como um problema. Cada interação é uma chance de provar a si mesmo que você tem o controle. Não há fraqueza em manter a calma. A força está naqueles que aprendem essa lição cedo. São os que vivem com mais leveza e propósito. 9. O dia vai passar de qualquer forma. Faça valer a pena. O tempo não pergunta se você está pronto. Ele segue seu curso, indiferente às suas preocupações, às suas vontades e aos seus arrependimentos. Hoje, enquanto você respira, os minutos estão se esgotando. O que você faz com eles? Deixá-os escapar sem propósito ou os utiliza para construir algo significativo? O dia vai passar independentemente das suas escolhas. Então, por que não escolher torná-lo útil? Muitos desperdiçam suas horas esperando o momento certo para agir. Adiam decisões importantes. Deixam sonhos para depois. Acreditam que um dia estarão mais preparados. Mas esse dia perfeito nunca chega. O tempo ideal para começar qualquer coisa não é amanhã, não é na próxima semana. É agora. Cada momento de hesitação é um momento perdido. E cada instante de procrastinação é uma oportunidade que nunca mais voltará. A filosofia estoica ensina que não temos controle sobre o tempo, mas temos controle sobre como o usamos. Marco Aurélio refletia sobre isso quando dizia: não desperdice o que resta da sua vida em discussões sobre o que um bom homem deve ser. Seja um. Em outras palavras, pare de esperar por condições ideais para viver de acordo com o que acredita. O tempo não se importa com suas desculpas, mas ele recompensa aqueles que decidem agir. A sensação de desperdício não vem do cansaço físico, mas do arrependimento de não ter feito o que era necessário. Você já teve dias em que sentiu que não produziu nada de valor? Dias que passaram sem deixar marca alguma? Esse sentimento não vem da falta de tempo, mas da falta de intenção. O segredo não está em fazer muito, mas em fazer o que realmente importa. O foco não deve estar na quantidade de tarefas realizadas, mas no impacto delas. Se você passar o dia resolvendo problemas que não levam a lugar nenhum, a sensação de cansaço será inevitável. Mas, se escolher suas ações com sabedoria, cada pequena vitória trará motivação para seguir em frente. É por isso que definir um propósito diário é essencial. Não um objetivo gigantesco e inalcançável, mas algo concreto que ao final do dia fará você sentir que valeu a pena. Nada impede que você transforme um dia comum em um dia significativo. Você pode aprender algo novo, melhorar uma habilidade,
fortalecer um relacionamento ou simplesmente decidir enfrentar os desafios com mais calma. Pequenas escolhas diárias constroem um destino. O que você escolhe fazer hoje define a pessoa que você se tornará amanhã. Seja qual for a sua realidade, uma coisa é certa: as horas seguirão seu curso. Você pode gastá-las com distrações, lamentações e adiamentos, ou pode usá-los para crescer. No final do dia, a pergunta não será o tempo passou, porque ele sempre passa. A pergunta será: o que eu fiz com ele? 10. A pressão é um privilégio. Significa que você está vivo. Poucas pessoas enxergam a pressão como algo positivo. A maioria a trata como um fardo, uma fonte de estresse e cansaço. Mas pense bem, o que é a pressão, senão um sinal de que você está em movimento, de que há desafios a serem superados, responsabilidades a serem cumpridas e oportunidades a serem conquistadas? Quem não sente pressão, muitas vezes está estagnado. Quem foge dela, evita o crescimento. Os estoicos não temiam a pressão. Eles a usavam como ferramenta para se tornarem mais fortes. Eles sabiam que a vida confortável e sem desafios não produz sabedoria nem resiliência. É no desconforto que o verdadeiro crescimento acontece. Sêneca dizia: dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. Assim como o músculo precisa ser desafiado para crescer, sua mente precisa de desafios para se tornar mais forte. Evitar desafios pode parecer um caminho mais fácil, mas, no longo prazo, leva à fragilidade. Quem nunca enfrentou dificuldades se torna incapaz de lidar com a menor adversidade. A pressão ensina, a dor fortalece, a responsabilidade molda caráter. Se você sente que tem muito sobre seus ombros, veja isso como um privilégio. Isso significa que você tem algo para proteger, algo pelo que lutar, algo que vale seu esforço. A diferença entre aqueles que prosperam e aqueles que sucumbem à pressão está na mentalidade. Aqueles que reclamam do peso do dia a dia perdem tempo resistindo à realidade, enquanto aqueles que aceitam e aprendem a lidar com a pressão tornam-se mais resilientes. O estoicismo ensina que, em vez de se perguntar por que isso está acontecendo comigo, o melhor é perguntar: como posso crescer com isso? Grandes líderes, atletas, guerreiros e pensadores, todos eles enfrentaram momentos de pressão extrema, mas, ao invés de se curvarem, usaram isso como motivação. Eles entenderam que a vida não recompensa aqueles que fogem dos desafios, mas sim aqueles que os enfrentam de frente. A pressão que você sente hoje pode ser exatamente o que o levará a um novo nível de maturidade, inteligência e força interior. Se o dia parece pesado, se as responsabilidades são muitas, se as decisões parecem difíceis, não veja isso como um castigo. Veja como um campo de treinamento. Cada situação que exige de você um esforço extra está, na verdade, aprimorando sua resistência mental. Cada momento de tensão o prepara para desafios ainda maiores no futuro. Em vez de desejar uma vida sem dificuldades, deseje uma mente forte o suficiente para enfrentá-las. Em vez de reclamar do peso das responsabilidades, lembre-se de que elas só existem porque você está numa posição capaz de suportá-las. A pressão é um lembrete de que você está vivo, crescendo e se tornando mais forte. E isso, por si só, já é um privilégio. 11. O mundo é agitado, mas você pode ser sereno. O ruído lá fora nunca cessa. O trânsito, as notícias, as exigências do trabalho, as cobranças das pessoas ao seu redor, tudo parece puxa-low para um estado constante de agitação. Em meio a isso, a mente facilmente se torna um reflexo do caos externo. Inquieta, dispersa, sobrecarregada. Mas será que precisa ser assim? O mundo pode estar em chamas, mas dentro de você pode existir um lugar de absoluta tranquilidade. Os estoicos não buscavam controlar o mundo, pois sabiam que isso era impossível. Em vez disso, trabalhavam para controlar a si mesmos. A tempestade pode rugir do lado de fora, mas você não precisa se deixar levar por ela. Assim como o fundo do oceano permanece calmo, mesmo quando a superfície está agitada, você pode cultivar um estado de serenidade, independentemente das circunstâncias. Sereno não significa passivo, não significa que você ignora os problemas ou finge que nada acontece. Significa que, ao invés de reagir impulsivamente a tudo que ocorre ao seu redor, você aprende a observar antes de agir. Significa que você entende que sua paz não depende de fatores externos, mas da forma como escolhe interpretar o mundo. Muitas pessoas se deixam levar pelo ritmo acelerado da sociedade. Acordam já correndo, pulam de tarefa em tarefa,
se sobrecarregam de informações e terminam o dia esgotadas. Mas o cansaço, muitas vezes, não vem da quantidade de coisas feitas, e sim da falta de presença. Estar ocupado é diferente de estar produtivo. Quem vive em estado de pressa constante raramente percebe os momentos que realmente importam. A serenidade precisa ser cultivada. Pequenas pausas ao longo do dia fazem diferença. Respirar fundo antes de reagir a uma situação estressante pode mudar completamente o desfecho do momento. Escolher conscientemente quais batalhas valem seu tempo evita desgaste desnecessário. Nem tudo precisa ser respondido. Nem todo problema merece sua energia. Às vezes, a melhor resposta é o silêncio. E a melhor ação é não se envolver. Uma mente serena não é uma mente vazia, mas uma mente treinada para permanecer firme, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Quem domina a arte da serenidade ganha algo que muitos passam a vida inteira buscando: controle sobre si mesmo. O mundo pode tentar empurrá-lo em 1000 direções, mas no final, a escolha de como reagir sempre será sua. Portanto, enquanto o dia segue seu curso, lembre-se disso. Você não é obrigado a absorver a pressa dos outros, nem precisa carregar o peso das expectativas alheias. Pode existir paz dentro de você, mesmo quando o mundo lá fora está um caos. Isso não é fuga, é força. É a capacidade de ser um ponto de equilíbrio em meio à confusão. E essa é uma das maiores conquistas que se pode ter. 12. Cada obstáculo carrega uma oportunidade oculta. Nem tudo que surge em seu caminho é um bloqueio. Muitas vezes, aquilo que parece impedir o seu avanço está, na verdade, redirecionando-o para um caminho melhor. O problema é que poucos têm a paciência e a sabedoria para enxergar isso. Quando algo dá errado, a reação comum é reclamar, desanimar ou desistir. Mas quem adota essa postura perde a oportunidade que existe em meio ao desafio. A vida não lança obstáculos para puni-lo, mas para moldá-lo. Os estoicos viam cada dificuldade como um exercício de crescimento. Marco Aurélio nos lembra disso quando escreveu: o que impede a ação, avança a ação. O que está no caminho, torna-se o caminho. Isso significa que, em vez de lutar contra os desafios, devemos usá-los como degraus. Se algo não saiu como esperado, pergunte-se: o que posso aprender com isso? Como posso sair dessa situação mais forte do que entrei? Esse tipo de mentalidade muda completamente sua relação com as dificuldades. Toda pessoa que obteve sucesso em qualquer área precisou lidar com contratempos. Ninguém cresce sem desafios. Um atleta que deseja se tornar mais forte precisa de resistência para treinar. Um artista precisa falhar muitas vezes antes de alcançar a maestria. Um líder precisa enfrentar crises para desenvolver sabedoria. Nenhuma grande conquista vem sem esforço, e nenhum verdadeiro progresso acontece sem obstáculos no caminho. A maior parte das pessoas vê os problemas apenas pelo lado negativo. Elas se concentram no que perderam, no que deu errado, no que não saiu como planejado. Mas e se em vez disso, você começasse a perguntar qual nova possibilidade surgiu a partir disso? O que essa situação está me ensinando? Essa mudança de pensamento não elimina as dificuldades, mas faz com que elas trabalhem a seu favor. Resistir à realidade não a muda. Se um obstáculo aparece, lutar contra ele de forma irracional só aumentará o sofrimento. O estoicismo ensina que devemos aceitar o que não pode ser mudado e agir com sabedoria sobre aquilo que está ao nosso alcance. Se um caminho se fechou, talvez seja um sinal para explorar outra direção. Se um erro foi cometido, ele pode conter uma lição valiosa. Tudo depende da forma como você escolhe enxergar os acontecimentos. Considere os momentos mais difíceis da sua vida. Na época, eles pareceram insuportáveis. Mas hoje, olhando para trás, talvez perceba que foram eles que o fizeram crescer, que ensinaram lições importantes e fortaleceram sua resiliência. Isso significa que os desafios atuais também podem estar preparando você para algo maior. Quando um obstáculo surgir, não pergunte por que isso está acontecendo comigo, mas sim, o que posso fazer com isso? Enfrentar dificuldades é inevitável, mas ser derrotado por elas é opcional. Se você aprender a enxergar as oportunidades ocultas dentro dos desafios, nada será capaz de pará-lo. Cada obstáculo pode ser um peso que o prende ao chão ou um trampolim para algo maior. A escolha sempre será sua. Essas são suas armas para o dia. Use-as bem. O que acontece ao seu redor não define quem você é. O que define é como você escolhe reagir. A força está na ação,
e não apenas na reflexão. Se essa mensagem fez sentido para você, mostre seu compromisso. Comente "Eu fiquei até o final". Quero ver quem realmente está pronto para transformar cada dia em um novo treino para a mente. E antes de sair, fortaleça o canal. Deixe seu like, inscreva-se e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. A vida não espera, então caminhe. E caminhe como alguém que sabe para onde está indo. Te espero no próximo vídeo. Até breve.